Oi, pessoal, mais uma vez. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Saulo, mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Vocês estão numa viagem bem longa, né? Chegaram aqui, ó. Estou preparado, estou acordado agora, estou pronto para receber vocês. Então a gente vai fazer tudo com mais calma, tomar água, ir no banheiro, já tomar um café. Esse aqui é o Felipe. Felipe é médico veterinário, depois ele pode se apresentar. Ele vai levar a gente lá para o centro de reabilitação, que talvez seja o ápice aqui dessa visita, né? Que é quando vocês vão ver o peixe-boi, vão observar ali animais desde filhotinho que estão amamentando ainda, tomando leite, e aí vocês vão ver como é que funciona esse leite. A gente vai passar ali nas cozinhas, porque tudo tem uma etapa. Então, o alimento chega para o animal, tem uma galera que prepara esse alimento, o leite é preparado, colocado dentro da mamadeira, é levado até lá, então tudo tem toda uma programação que vai ficar bem direitinho. Já essa parte aqui, ela simboliza a Aquasis como um todo. Aqui é a nossa sede da Aquasis, vocês conhecem bem a Aquasis lá de Capuí, que é focada muito na aclimatação dos peixes-bois, é quando a gente faz a translocação, que inclusive a gente vai fazer quinta para sexta, né, agora da Jaci, e também nas aves migratórias. Mas a Aquasis trabalha também com o Periquito caraçuda, para quem não conhece, que é uma ave, que é um projeto que ele é mais ali da região de Guaramiranga, Pacuti, mas atualmente esse projeto aqui está tão bem sucedido que ele está sendo transferido, né, esses animais estão sendo transferidos, translocados para uma área que antigamente eles existiam, só que eles deixaram de existir, como por exemplo na região ali da Pacatuba, na Serra da Aratanha, como na Serra das Almas, lá no município de Crateús. Então esse projeto Periquito Caraçuja aqui, ele está numa etapa que diríamos que é uma etapa mais avançada. O animal já está sendo levado para uma área que antigamente ele não existia e ele está se adaptando. Quer dizer, antigamente ele existia, mas deixou de existir e atualmente ele está sendo recolocado lá para ele se adaptar, fazer uma população daquela espécie naquela região. Além desse projeto do Periquito Caraçuja, a gente tem também um projeto do Soldadinho do Arari. Essa ave aqui, para quem não conhece, é uma ave extremamente importante e ela é muito rara, né? Só existe na região ali do Crato, Missão Velha e Barbalha, na região ali da Chapada do Arari. E essa ave é legal, o nome dela é Soldadinho do Arari, porque justamente ela tem essa aparência aqui, que lembra aquele chopete, né? Aquele chapéu lá que os soldados romanos utilizavam. Esse animal aqui é o soldadinho do Arari, mas existe outro soldadinho, que é o soldadinho comum. Ele é todo preto com a cabeça vermelha. Então, esse gênero tem essas duas espécies. Só que essa espécie aqui só existe na região ali do Crato, Missão Velha e Barbalha. Esse projeto existe porque esse animal é criticamente ameaçado, ele quase já não existe. Só para vocês terem uma noção, o bicho só existe naquela região, mas ele está quase extinto naquela região também. Por quê? Porque ele tem toda uma dependência com as matas. Vocês sabem muito bem que os animais eles têm uma dependência com o meio ambiente. Uma vez que o meio ambiente começa a ser alterado ali, vocês entendem talvez muito melhor do que eu essa questão, quando a gente começa a mexer, alguns bichos resistem, outros vão embora. Outros aparecem, outros morrem, outros começam a competir entre si. No caso do soldadinho, a principal problemática para ele tem a ver com desmatamento. Então aquela região ali é muito desmatada, muito explorada, principalmente por conta das nascentes de água doce. Assim como tem nascente de água doce lá em Capuí, lá na região da Chapada tem muitas nascentes, principalmente, né, regiões de nascente de grandes rios. E aí, galera, esse animal aqui ele é muito ameaçado porque o pessoal muitas vezes pega essa nascente ou desmata naquela região ali ao redor, ou a galera começou a canalizar aquela nascente para usar na sua lavoura, para usar na sua casa. Então, querendo ou não, esses pequenos impactos, uma larga escala, fazendo vários pequenos impactos, acaba que degradou muito, ou seja, estragou bastante aquela região. E esse animal já não tem um lugarzinho, um habitat, que a gente chama, né? Um lugarzinho bom, adequado para ficar, e por isso que ele é muito ameaçado. E o projeto tem a ver com isso, tem a ver com reflorestamento, proteção de mananciais, proteção de nascentes. Esse é o Soldadinho do Arari. Além desse projeto, desses projetos, a gente tem as aves migratórias, que vocês conhecem bem, não vou me alongar, porque vocês conhecem bem, mas essas aves elas vêm lá da região ártica, né, fazem uma migração de cerca de 30 mil quilômetros por ano. Esse aqui é o maçarico do papo vermelho, mas existem vários outros grupos de aves migratórias. Esse animal aqui também é muito ameaçado e ele fica com essa aparência alaranjada, rosada, quando ele está na época reprodutiva. E lá em Capuí é uma área em que eles param para descansar, uma área muito importante para a migração dele. Assim como é muito importante para o peixe-boi marinho, lá é muito importante para esses animais ter como se fosse uma paradazinha no meio da viagem para ele ficar de boa.
E aí, galera, complementando, a gente tem um projeto social chamado de Brigada da Natureza, onde essas crianças aqui do ao redor da quase, né, crianças e adolescentes, eles vêm para cá, são instruídos sobre educação ambiental, percussão, música, meio ambiente, sustentabilidade, para justamente levar para essa galerinha um pensamento mais ambiental, um pensamento mais crítico, um pensamento mais socioambiental. E aí esse projeto é um dos projetos mais antigos da Quasis, tem várias gerações, né? O próprio Grau Salada, né, o marido da KP, já foi um instrutor da Brigada da Natureza, e é um projeto muito legal. E aqui no Centro de Reabilitação também é um espaço em que a gente mostra um pouco da vida marinha, né? E como vocês puderam ver aqui, a gente tem alguns esqueletos, isso aqui é apenas um pequeno apanhado dos animais, todas esses crânios aqui são peças naturais, ou seja, são peças que encalharam na nossa costa, foi feita a necrópsia, por isso que é tão importante a gente, quando vê um animal ali encalhado, um golfinho, uma baleia, dá uma ligada, porque a gente faz os estudos não só para a gente trazer essas peças para cá, mas estudos que vão mostrar qual é se teve algum contaminante no animal, se teve algum, sei lá, algum micro-organismo, alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa ruim ali que pode acometer também nós seres humanos. Então, esses estudos, né, com essas carcaças são muito importantes. E além dessa importância científica ali, existe essa importância da educação ambiental, que é trazer um pouco da curiosidade para as pessoas. Aí, como a gente estava conversando há pouco tempo, essas aqui são as barbatanas ou cerdas de baleias. As baleias verdadeiras, como a jubartes, baleia azul, baleia de bride, elas não têm dentes, como os golfinhos, por exemplo, como uma cachalote, como uma orca, elas têm essas placas aqui, que ficam nessa região da boca dela, né, na parte superior do crânio dela. Fica mais ou menos nessa região aqui, ó, instalada. E aí a baleia, aqui é uma parte do crânio dela, que faltaria aqui as mandíbulas para fechar a boca do animal. Então essa barbatana aqui, ela atua como se fosse um filtro. Ela pega um grande volume de água, vai ter alguns animais, pequeno camarão, a gente chama de crio também, os pequenos crustáceozinhos, e aí ela vai colocar uma pressão com a língua, vai empurrar a água vai sair, vai passar por dentro desses filtros aqui, esse pelinho também atua como outro filtro, e aí os animais não vão conseguir passar, ela vai engolir de uma vez. Então ela não morde nem mastiga, ela engole tudo inteiro e vai comendo, vai comendo. E aí uma diferença legal é que a gente tem aqui os dentes de uma cachalote, que é justamente essa espécie aqui desse crânio. Já é uma espécie gigante, ó. Tem um crâniozão gigante, que muitas vezes é confundido com uma baleia, mas ela é uma espécie de golfinho, porque justamente elas têm os dentes. E aí uma outra curiosidade aqui que eu vou perguntar para vocês, que eu acho que eu já falei muito, esse aqui, galera, é o boto cinza. Esse é o esqueleto do boto cinza, um animal que é relativamente comum na nossa costa. Em Capuí não é tão comum de ficar vendo ali da costa. Mas, por exemplo, aqui em Fortaleza é bem comum de ver esses bichos. E aí esse boto cinza aqui também é um bicho ameaçado, ele é patrimônio natural de Fortaleza. Só que ele é um animal mais costeiro, né? Ele vive mais na costa, diferente de muitos golfinhos que vivem mais para dentro. Aí, como vocês conseguem perceber, a estrutura óssea desse animal, aqui as nadadeiras dele, ó, a gente pode fazer uma comparação aqui. Parece uma mão, né? Parece muito uma mão, até porque esses animais são mamíferos, né? Esses animais, eles viviam na terra, foram para a água. Então, esses bichos sofreram várias adaptações que ainda parecem com nosso esqueleto, né? Porque eles têm uma aparência grande assim com a gente, porque eles são mamíferos também. E aí, mas tem algumas características que eles foram perdendo. E aí eu queria perguntar para vocês, galera, o que vocês acham que esses dois ossinhos aqui... Pode falar. É um pouco... As gônadas. Não. As pernas. Pronto, Maurício. Isso aqui é o que a gente chama de órgão vestigial. É o que sobrou da evolução. A gente sabe que os animais, eles passaram por várias modificações. Alguns se adaptam de um jeito, outros se adaptam de outro. Já o golfinho, as baleias, eles foram perdendo as partes de trás, as pernas, porque não tinham uma função. Então, ao longo do tempo, né, o próprio tempo em si, a evolução que a gente chama, fez com que esses animais perdessem essas pernas, ficassem apenas com esses órgãos vestigiais aqui. E aí, Felipe, eu acho que eu vou deixar contigo aqui um pouco da introdução da reabilitação. Então, a gente está comemorando esse ano 30 anos, em abril, e não foi tudo de uma vez, né? A gente começou trabalhando com golfinho na Praia de Iracema, e depois peixe-boi, e aí depois foi chegando Brigada da Natureza, Soldadinho do Arari, Periquito Cara Suja, outros projetos que foram encontrando espaço na instituição para poder desenvolver suas ações, apoio, né?
para poder buscar esses financiamentos que a gente depende, né? E as doações para fazer os projetos. Porque é importante a gente sempre frisar, nós somos uma ONG. E aí, se vocês tiverem qualquer pergunta, e aí vocês, eu acho que esse momento aqui, tá, se contextualizando, é um momento muito massa, que é uma troca que a gente faz com nós, que muitas vezes ficamos muito presos aqui a instituto de pesquisa, a reabilitação, com vocês que representam as pessoas, representam a sociedade. E esse movimento de influências, né, de estar divulgando a pesca, a pesca e a cultura mesmo do oceano, é um movimento muito massa, que eu particularmente sou fã. Eu realmente vejo o canal do Jair, vejo o canal de vocês, vejo o canal do Diego Pescador, por mim mesmo, que eu gosto, eu acho massa o canal. E assim, esse momento aqui é massa, que é a mistura, né? A gente fica muitas vezes preso na universidade, preso nas pesquisas, e aí, querendo ou não, vocês conseguem popularizar esse conhecimento. Vocês pegam todo aquele conhecimento que muitas vezes é complexo, rebuscado, é muito difícil de entender, e vocês traduzem isso para uma linguagem que as pessoas conseguem entender. Eu acho que a Aquasis tem essa pegada e que a gente também quer desenvolver mais isso, a gente quer estar mais próximo das pessoas, mas muitas vezes a gente não consegue, a gente tem algumas limitações, às vezes tem pouco pessoal, às vezes tem pouco tempo ali de estar vivenciando mais essa pegada, mas para a gente é um momento muito massa de a gente estar mostrando para vocês quem somos nós, né? Porque cada projeto é um grupo diferente. Eu e a Thaís, o Felipe, o Mica, a gente trabalha no projeto de mamíferos marinhos, mas tem um projeto de aves migratórias. E para que esse projeto exista, ele precisa buscar o seu próprio financiamento, porque a Aquasis em si, vocês vão ver a Aquasis vendendo coisas, vocês vão ver a Aquasis fazendo uma súplica. A gente está ali buscando sempre um projeto, um financiamento, uma contrapartida, no caso da Petrobras. O que é a Petrobras? A Petrobras ela precisa extrair petróleo da bacia Potiguar, que fica ali no Rio Grande do Norte, mas pega também uma parte do Ceará. E para ela fazer essa extração, que é extremamente delicada e perigosa para o meio ambiente, ela precisa participar do licenciamento ambiental. E vocês observaram que o licenciamento ambiental da Petrobras foi negado lá na bacia da Foz do Rio Amazonas. Por quê? Porque o IBAMA viu que, vamos ter cuidado, a gente precisa fazer isso e aquilo para que aquela região ali não corra um risco, porque uma vez que acontece algum acidente, é muito difícil de fazer um controle. Então a Petrobras ela tem uma responsabilidade socioambiental muito grande. Para ela ganhar bilhões, ela precisa de investir. Então ela contrata algumas instituições que têm a competência de fazer o que ela não consegue. No caso, é fazer o monitoramento de praia, é reabilitar os animais, é proteger os animais quando eles estão ali no momento de vulnerabilidade, quando eles estão, sei lá, teve um derramamento de alguma coisa, é atuar imediatamente, de forma pronto atendimento, e fazer com que isso seja adequado, seja ético, tenha ali realmente um sentido. Então, a Aquasis, com o projeto dos mamíferos marinhos, a gente executa o PMP. Por isso que muitas vezes a gente está sempre com a blusa lá que tem a Petrobras e tem o IBAMA aqui. Mas a Aquasis não é o IBAMA, a gente não tem a competência de fiscalizar. Vê uma coisa ali, a gente não tem como, vamos autuar aqui essa pessoa, atuar aqui essa instituição. Nós não temos essa competência. Mesmo se nós quiséssemos fazer, a gente não conseguiria fazer. E no caso da Petrobras, nós não somos uma empresa, então a gente não gera lucro. O projeto aqui, ele tem a finalidade. Finalidade de proteger o peixe-boi marinho, de atender os animais que encaram. Essa é a finalidade, não é a finalidade de estar enriquecendo ou de estar, sei lá, impulsionando as empresas. Não, a gente trabalha numa negociação, é sim uma parceria, tem um contrato, mas todas as instituições têm o seu dever, têm a sua missão. E aí, Thaís, eu acho que era mais ou menos isso, né? A pegada de falar um pouco da Aquasis 30 anos. E eu expliquei para eles mais ou menos que os projetos, eles têm, cada um tem que buscar o seu financiamento. E atualmente a gente está vivenciando um momento do projeto de monitoramento de praia. Expliquei para eles a importância do licenciamento, né? Que para fazer essa extração, que é muito perigosa e muito intensa ali, muito, na verdade, muito delicada, causa muito impacto e pode gerar um dano muito difícil ali de ser controlado, ela precisa contratar pessoas que tenham competência para atender essas situações. Só falando um pouco da região, Itapuí está no litoral oeste, né? A Aquasis executa o PNP no litoral oeste do Ceará, que vai de Aquiraz até Itapuí. Então, por que é esse trecho? Vocês sabem? Por causa da incidência de encalhe, né, dos animais. Mas por que o PNP é executado nesse trecho? Por causa das plataformas que estão instaladas no litoral do Rio Grande do Norte.
E acaba que o litoral leste do Ceará é a área de influência desse empreendimento. O oeste já não entrou do Ceará. Então a Aqualis atua no litoral do Ceará inteiro, mas uma parte do Ceará a gente tem que buscar outro financiamento, que é o oeste. Entendi. Entendeu? Que a Petrobras não é. Porque, segundo os estudos da Petrobras, se haver algum derramamento, é nessa área que pode ser atingido. Exatamente. Justamente. E aí a gente sabe que é uma chama de modelagem, né? Que é uma projeção de alguma coisa que pode acontecer. Mas a gente sabe que o litoral, as correntes, o próprio ambiente, ele tem uma dinâmica que a gente não controla. Então, querendo ou não, essa área de influência é uma área boa, mas a gente vê que tem alguns locais, como o litoral oeste, o oeste, ele precisa ser mais assistido, mais observado, mais No caso ativo. das solturas do peixe-boi, por exemplo, a gente só podia fazer ação no litoral leste do Ceará. Quando a gente começou a saltar os primeiros peixes-bois, a gente viu que não era suficiente. Sim. E aí a gente ficou numa Perturbação para ir atrás de mais. é uma queda de braço, né? Dizendo, ó, a gente precisa fazer pelo menos até Camusim, campanha e tudo. E aí a gente conseguiu, na renovação que teve, incluir. Mas tem coisas que não cobram. Né? Então a gente tem que ter outro, às vezes doação, a gente tem um programa na conta de energia que as pessoas podem doar também. E é isso. E muita gente acha que é a Aqualis em si que fala, não, a gente vai atuar nessa área ou não vamos atuar nessa área. Não é a Aqualis em si. Quem exige onde a Aqualis vai atuar, de acordo com a Petrobras, é o próprio IBAMA. Então o IBAMA ele tem um entendimento de que se derramar o óleo ali vai atingir Capuí e algumas outras regiões. Então o IBAMA obriga a Petrobras a financiar um projeto que vai atuar naquela área. Né? Então, por exemplo, se encalhar um animal no extremo oeste, onde não tem a Petrobras atuando, a Aqualis ela vai deixar de atuar lá? Não, mas a gente não vai poder tirar o dinheiro que a Petrobras manda para a gente atuar no leste, para a gente atuar no oeste. É muito confuso essas coisas, mas de forma geral, eu acho que deu para sintetizar o que o Saulo e a Thaís mencionou, a Aqualis ela trabalha com a conservação de espécies. Eu acho que isso é o mais importante para a gente saber nesse primeiro momento. Ela atua na conservação de espécies. E o que é a conservação de espécie? Não é só trabalhar com animal vivo, bonitinho, legal. Como vocês podem ver aqui, o Saulo mostrou, a gente tem inúmeros esqueletos de animais que foram resgatados todos pela Aqualis. Né? Em 30 anos de atuação de Aqualis, dentre esses 30 anos, o PMP ele atua aí há quase 20, a gente já atendeu mais de 1.000 indivíduos. E esses 1.000 indivíduos não somente vivos, como eu mencionei, são vivos e mortos. Né? E aí, para trabalhar com conservação, ela é muito difícil de ser falado assim, em poucas palavras, o que é conservação, porque trabalhar com conservação ela é muito difícil, ela não envolve somente ir lá resgatar o animal e trazer. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da etapa que os animais vivos passam por aqui, e vou citar para vocês também algumas outras etapas que os animais mortos eles também passam por aqui. Então os animais, quando eles vêm, vou falar da parte mais chata, que é dos animais mortos, e depois eu entro na parte mais legal, que é os bichos vivos, e aí a gente se direciona para ver eles e ver na prática como é que funciona. A gente tem algumas estruturas, como vocês podem ver aqui. Começamos pelo setor administrativo, né? É uma organização não governamental, mas a gente trabalha de forma hierárquica como uma empresa para que as coisas elas funcionem como devem funcionar. Então, ali no administrativo, a gente tem os administradores, a gente tem o pessoal do recursos humanos, né, para fazer essa parte pessoal. Vindo mais para outra estrutura, a gente tem uma sala de reunião aqui. Aqueles containers, aqueles complexos ali, é onde trabalham os outros técnicos. Então, a gente tem os técnicos de monitoramento dos peixes-bois, que é o que fica responsável por saber aonde os peixes-bois estão, por fazer essas buscas, saber se na área onde ele está corre algum risco, se tem algum risco ou não tem, fica o pessoal ali. Fica mais uma parte de veterinário, os trainees também, e o outro container é o pessoal das aves migratórias. Lá no último, lá atrás, é a parte de necrópsia. Então, uma vez que os animais eles estão mortos, e por isso que eu falo da importância de vocês, representantes da comunidade aqui. Infelizmente, não é todo mundo que pode fazer esse tipo de visita, principalmente entrar na área de reabilitação, porque o nosso foco aqui é reabilitar o animal e soltar. Então, quanto menos contato
esse animal ele tiver com o ser humano, melhor é para ele. O que acontece na vida livre que as pessoas veem muito, né? Os peixes-boi, de forma geral, eles tentam sempre se aproximar de embarcação. Eles são curiosos. Isso é uma característica do peixe-boi. Se a gente reabilitar um golfinho desse, e uma vez que ele está saudável, pronto para ser levado para a natureza e solto, o golfinho ele não vai buscar o ser humano, porque ele passa muito pouco tempo da vida dele sendo reabilitado quando precisa. Coisas de horas, dias, no máximo 2 meses, não mais que isso. Diferente de um peixe-boi, 98% dos encalhes de peixe-boi no Ceará e no Rio Grande do Norte são filhotes neonatos. O que é um filhote neonato? É aquele filhotinho que acabou de sair da mãe, que tem ainda o cordão umbilical aberto. É esse tipo de filhote que a gente resgata. E alguém saberia me dizer o porquê que a gente resgata e por que são filhotes? Alguém saberia mais ou menos me explicar por que são filhotes? Sim, não? Alguém se arrisca? Então eu vou dar a resposta para vocês. No geral, são filhotes que encalham aqui no nosso litoral, principalmente pelas características que a gente tem oceanográficas, ou seja, um mar muito forte, uma variação de maré muito alta. Eu sou de São Paulo, vocês podem notar pelo meu sotaque, né? E lá em São Paulo a gente não tem essa variação de maré como a gente tem aqui. Que na maré seca fica exposto um bancão de areia, né? E quando a maré está alta, sobe coisas de metros. Em São Paulo não. Varia centímetros da maré rasa para a maré alta. Isso é um ponto muito importante associado ao vento, porque as fêmeas de peixe-boi, elas precisam de uma área mais tranquila para parir, que é a área que a gente chama de estuário, né? Onde um braço de rio de água doce junta com o mar. O que a gente vê atualmente? Que quase não existe mais isso no estado do Ceará, no Rio Grande do Norte, e no Brasil e no mundo inteiro quase. Por quê? Essas áreas as pessoas estão usando para produzir camarão, estão destruindo ali as regiões para produzir sal, a salina, então essas águas mais tranquilas não existem mais. A fêmea ela não consegue entrar nessas águas tranquilas para ter o filhote. E o que acontece? Ela para no mar. Quando ela para no mar, ela precisa ensinar o filhote a subir para respirar, porque ele é bem bobinho e ele não sabe ainda. E os mamíferos, eles têm essa característica igual a gente. Embora eles vivam no mar, eles precisam respirar o oxigênio, certo? Então a fêmea tenta levar o filhote, essa água muito forte, com vento muito forte, acaba fazendo com que o filhote desprenda da mãe. Quer falar? Não, eu só perguntar se não poder ver a mamadeira. Vamos, aí a gente já vai lá. 10h30, horário de mamadeira, e eu vou cortar um pouquinho a conversa para isso. Só pede para eles esperarem para oferecer a mamadeira, por favor, para o caju, principalmente. Aí os filhotes acabam que eles encalham nessa condição. Se a gente pega esse filhote e volta ele para o mar, muito provavelmente ele não vai encontrar uma fêmea, ele não vai conseguir tomar o leite e esse filhote vai morrer. Então o filhote, ele vem, uma vez que ele é resgatado e trazido para cá, ele fica no mínimo 2 anos aqui com a gente, que é o período em que eles tomam leite com a mãe. É 2 anos. Então até eles crescerem, começarem a comerem no vegetal, tudo isso gira em torno de 4 a 6 anos de idade. Algumas vezes mais, mas muito difícil menos que isso. Então os animais eles passam aqui com a gente no mínimo 4 anos. E por isso que a gente, não é a gente, mas é o IBAMA, que proíbe visitação aos peixes-bois. Então lá dentro a gente vai ter algumas regrinhas que eu já vou citar para vocês, básicas, e que eu peço por gentileza a colaboração de todos para que essas imagens, uma vez fora publicada, ela não repercuta de uma forma negativa. Então vamos lá. Lá dentro eu vou pedir para vocês. Então a gente coloca essa camuflagem para que eles não identifiquem que é o ser humano que está dando leite, eles não se acostumem. Vocês podem ir chegando, podem fazer foto ali da mamadeira e aí logo que eles forem oferecendo, os 3 filhotes que estão tomando leite. Caju, tucum e ponga. São os 3 filhotões. Caju é o primeiro, é o último que chegou, então é o filhote mais recente. Ele tem em torno de 1 mês e meio, tá? Ele é bem filhotinho ainda. O tucum, ele já é um pouco mais velho, ele já está próximo dos 6 meses. E o ponga já está em processo de tirar o leite para comer somente os vegetais. Então ele é um filhotão mais desenvolvido. Show? Aí a gente vai poder
olharem eles ali tomando leite, a gente pode se dividir, porque como são 3 animais que estão em 3 recintos diferentes, a gente pode fazer essa rotação, tá bom? Essa aqui ele mama sozinho no recinto. E estão estudando esse modo aqui para ter o menos contato possível com seres humanos. E essa camuflagem para que usa mesmo, É cara? para evitar também o menos possível contato com seres humanos, né? Eles estão em prol de uma reabilitação. Parece um social, alguma coisa para ele não saber a cara dele ali, porque imagina só, ele reconhece a cara do Caio, toda vez que ele vê o Caio, ou qualquer coisa que pareça com o Caio, ou seja, qualquer pessoa, ele vai associar o Caio à mamadeira. Isso agora pode ser até tranquilo, mas quando o bicho ser solto, toda vez que ele vê uma pessoa, ele vai chegar junto. E vocês sabem que vocês são de boa, a galera é de boa, mas tem gente que não é tão tranquilo e vai ter um comportamento esquisito. Isso atrapalha muito todo esse processo de reabilitação do peixe-boi. Essa mamadeira específica, que é do tucum, vocês vão notar que eles vão colocar ela na borda da piscina, vai colocar um parafusinho e vai sair, só vai ficar observando de longe. Tudo isso a gente tem tentado melhorar nesse ponto que o Saulo falou, para evitar ao máximo uma pessoa ali. Mas por que é importante a gente ficar olhando? Porque são os tratadores que identificam se esse animal ele tem algum problema de saúde e fala pra gente. Então, mesmo que ele não vai identificar o tratador como uma pessoa e a mamadeira fica ali no cantinho, é importante sempre estar observando pra gente dar o suporte necessário da saúde para esse animal aqui dentro, tá? Então vamos lá, só pra gente não atrasar muito a oferta. Na verdade, aqui eles estão na gente. A gente já tenta desde o início. Comecei aqui, aí vocês vão botando lá. Isso é para eles. Aqui estão Olha aí, gente, ele se alimentando. Ele está se alimentando. A alimentação dele é repolho, capim, tá vendo? Tudo aqui, né? Perfeito. Olha o tamanho desse peixe-boi.
E aí, galera, porto aqui de Fortaleza, galera. Tá no mar, né? É o Judá. Passando aqui, galera, pra dar uma olhada aqui nos barcos, aqui nos portos. Galera. Aí o tanto de barco aí. Peixe da lagosta, tá certo? Aqui no Fortaleza, Ceará. E olha aí, jangada aí. Quantidade de jangada, galera. A pesca é que movimenta a economia. E galera, passando aqui pra dar uma olhada aqui na praia de Mucuripe. Tinha um homem aí, tá afiando aí, um pescador. Deu um lance aí, pegou algumas sardinhas. Tá saindo aí algumas sardinhas aqui na praia, galera. Top de verdade, viu? E aí, ó. Tá afiada a top dele aí. Porto top aqui bem calminho. E ele pega aqui bem pertinho na costa. Aí, acertou um lance aí, ó. Então se liga. Olha aí, galera, se liga aí, na pescaria uma aqui acertou o lance, olha só aí, ó. Aí, galera, tá rápido. Sardinha aí, olha o lance. Acertou, galera, o homem é bom, se liga aí, olha aí. Show de bola. Olha aí o brilho desse peixe, que coisa linda, olha aí. Olha aí, galera, se liga aí. Aí. Oh, riqueza, galera, é isso aí, galera. O curi.